Boa noite, amigos da Roberto Molduras, sejam muito bem-vindos para mais uma live que nós promovemos aqui na nossa sede, sempre com o intuito de compartilhar com vocês as nossas experiências, as nossas invenções, digamos assim, e também levar muita informação relevante para você que é do mundo da molduraria, da decoração, das artes, ou simplesmente gosta de apreciar coisas bonitas, coisas que engrandeçam a alma. A gente precisa de beleza nesses tempos difíceis. Então, muito bem-vindos para essa noite. Nós teremos a live de lançamento da nossa nova coleção. Então, eu sei que o pessoal já está entrando. Se puder compartilhar com amigos, com colegas que possuem negócio similar também, vai ser uma noite muito especial. E quanto mais pessoas conseguirem obter essas informações, é tão importante para nós quanto para essas pessoas também. A gente sempre gosta muito de compartilhar conhecimento. Vamos lá então. Eu sei que vocês já estão vendo aqui o nome da coleção, é a nossa coleção Bambu. Essas imagens ainda não são da coleção, a gente vai fazer uma expectativa ainda, mas elas representam o nosso painel semântico. Então vamos lá, vamos nos organizar para essa noite. A nossa live vai ter 3 etapas. Primeiramente, eu vou explicar de onde a gente tirou a inspiração para a nossa coleção. Vocês vão acompanhar comigo todas essas informações. Depois, nós conheceremos os perfis, falaremos sobre eles e sobre a estrutura deles. E a terceira etapa, a gente vai mostrar para vocês obras possíveis de serem feitas com a coleção Bambu. Dicas de gravuras, dicas de outros produtos que podem ser feitos para aproveitamento. Então, fiquem conosco na live até o final, que teremos muitas coisas interessantes. Eu não me apresentei ainda, meu nome é Vanessa, sou diretora de comunicação da Roberto Molduras, represento aqui toda a equipe criativa e de produção. Muitas pessoas se envolveram nesse projeto, então eu apenas estou representando essas pessoas nesse momento. E vamos dar início então a essa informação sobre de onde a coleção Bambu surgiu. Primeiramente, eu quero falar para vocês algo muito importante sobre a decoração de interiores e que envolve a molduraria. Bem rapidamente, eu acho que isso é o início de tudo. O que é hoje o maior comportamento no design de interiores? A gente não fala nem tendência, comportamento. Os grandes protagonistas da decoração em 2023 são materiais que vêm da natureza. Fato. Lã, tecido, veludo, pedra, madeira, juta, ráfia, fibras. Tudo que vem da natureza é, sim, o conjunto de protagonistas da decoração e isso vai refletir também no mundo da molduraria. Colocado isso, a gente vai então para o nosso painel semântico da coleção Bambu. O que nós vamos explicar para vocês? Início desse ano, como a Roberto sempre faz, nós fomos para feiras iniciar nossa pesquisa em busca de inspirações e de tendências. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, essas 4 imagens iniciais, dentre inúmeras outras que nós fotografamos, são distantes das maiores feiras de decoração do Brasil. A BIMAD, a BUP, a Becasa, por exemplo, e a Móvel Brasil mais recentemente. O que nós observamos aqui? Além de todos os materiais naturais que eu já citei para vocês, o bambu aparece como um grande protagonista em vários objetos de decoração. Sejam bandejas, sejam talheres, sejam peças decorativas. Aqui, por exemplo, é um quadro, né? Outros utensílios domésticos. A gente percebeu muito fortemente a presença do bambu na decoração, não só como objeto decorativo, mas como objeto funcional. Outra coisa importante, Feira do Móvel de Milão, que é a maior feira do mundo de design, né, de interiores, de home design, como se fala. Aqui a gente selecionou peças que são de um designer muito famoso chamado Arik Levy. Ele usou tiras de bambu para fazer uma espécie de abajur ou pendente iluminativo e ele tingiu o bambu e essa luz, a proposta dele era refletir esses feixes de luz na parede.
Isso é uma das feiras mais importantes do mundo. Outra apresentação na Feira do Móvel de Milão que nós destacamos como muito importante para que vocês prestem atenção. A Jessie é uma das maiores produtoras de peças para banheiro do mundo. É uma empresa italiana com 30 anos de história e a Jessie lançou na Feira do Móvel de Milão peças de banheiro de bambu. Então isso é um bambu natural e eles obviamente inteiramente eles fizeram ali a estrutura para que a água possa escorrer, mas é uma peça de bambu numa configuração trazida por uma empresa considerada produtora de peças de alto luxo. Então é muito interessante a gente perceber como o material natural ele vem se entrelaçando no mundo da decoração e entrando em espaços que ora eram considerados luxo do ponto de vista ostentativo. Peças muito glamurosas, muito ouro no sentido de dourado, né? Não ouro propriamente dito, prata, enfim. E a gente percebe o movimento que é chamado hoje Quiet Luxury, que mais tarde eu vou explicar para vocês o que é, não nesse momento, mas na verdade é o luxo mais silencioso, é um luxo mais modesto, que não ostenta, mas que busca um conceito naquilo que se propõe, a gente vai falar daqui a pouco. Aqui a gente tem mais uma seleção que a gente pegou da Feira do Móvel de Milão. Vou pedir que a Jéssica aproxime um pouco, que são talheres, conjunto de talheres, cujo o cabo ali, né, a parte em si, ela também é feita de bambu. Isso também estava exposto na Feira do Móvel de Milão. Colocadas todas essas inspirações, a gente percebeu que, além dos materiais naturais já citados, o bambu aparece como um protagonista muito forte na decoração. E aí nós começamos a pesquisar fundo sobre o bambu, falaremos mais a pouco, mas o que a gente viu de cara? A extensa quantidade de tipos de bambu, de cores, de texturas. Aqui numa simples foto, aliás, né, numa única foto, a gente já tem 5 configurações de bambu diferentes, tanto em espessuras, como em texturas, como em tamanhos, em cores. Então, esse painel todo aqui, que a gente chama painel semântico, é o que nos deu inspiração para seguir para a segunda etapa do projeto, que foi então a criação dos perfis e molduras da coleção Bambu, que vocês conhecerão agora e depois a gente vai falar mais sobre eles. Então, eu gostaria que a Jéssica focasse nessa coloração aqui dos bambus e já apresentasse para vocês as estrelas da noite na sequência, que são os nossos perfis da coleção Bambu em primeira mão para vocês. Uma coleção que é uma conexão entre a natureza e o design, tanto na parte de desenho, como de acabamento, como de cores. Então, algo que representa a natureza, que traz a natureza para dentro dos ambientes. A gente buscou muito estudo para definir as cores, para definir o tamanho do perfil, enfim. E surgiu então essa coleção que nós estamos profundamente apaixonados. Todos que participaram da coleção estão muito felizes com o resultado que a gente conseguiu alcançar. Nós temos então a moldura, que é a coloração mais natural que a gente conseguiu chegar, do bambu mais popular, digamos assim, no Brasil. O bambu verde. A peça branca é a única que a gente não encontrou similar na natureza, mas nós optamos por inserir na coleção, pensando na possibilidade criativa para o moldureiro. O branco é sempre uma cor coringa, então resolvemos inserir. O bambu negro faz parte da natureza e o amarelo também faz parte da natureza. Então, nós temos aqui a coleção Bambu, os 5 acabamentos para vocês criarem obras maravilhosas. A Jéssica pode mostrar também eles aqui abaixo, expostos numa outra posição, que também fica bem interessante. E eu já vou falar para vocês um pouco mais sobre a parte estrutural do bambu. Vamos lá então.
Peguei aqui uma peça de bambu para vocês entenderem a segunda etapa da nossa criação. Nós corremos pela cidade, atrás de bambus naturais, contamos com a colaboração da comunidade para nos trazer várias peças de bambu, que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre elas. Aqui a gente tem mais uma. O que é importante que vocês saibam? Que o bambu, ele surgiu há 136 milhões de anos, ainda no período Cretáceo, ou seja, é uma planta, é uma gramínea extremamente antiga, né, milhões de anos, e a resistência dela se equivale ao concreto, então isso tem muito significado, né, uma planta de milhões de anos. Então surgiu na Ásia, acabou chegando ao Brasil por conta dos colonizadores, obviamente, iam trazendo essas espécies, e no Brasil a gente tem 200 tipos de bambu. No mundo inteiro são 1.300 tipos diferentes de bambu, 1.300 espécies diferentes. No Brasil, 200. Então a gente precisava obter um padrão, né, do bambu para conseguir reproduzir no perfil algo que chegasse ali próximo do que é a natureza. Então, se a gente observar, praticamente todos os tipos de bambus, eles têm esse espaço aqui, que se chama entrenó, e esses espaços aqui se chamam nós. Dentro dos nós há um diafragma, ou seja, dentro desses nozinhos aqui há uma união, e aqui, essa parte aqui é oca, aqui tem mais uma união, aqui é oco e assim sucessivamente, tá? Aqui a gente tem, se a Jéssica puder mostrar, o friso, que é essa pequena parte mais abaulada, digamos, do bambu, que a gente destacou no nosso perfil. E também essas bolinhas, né, esses nozinhos, que são as gemas de onde saem os galhos do bambu. Então a gente procurou, nas nossas molduras, ao máximo, reproduzir essa configuração natural do bambu. Até os entrenós, a gente não fez dos mesmos tamanhos, a gente fez em larguras diferentes, justamente para dar esse movimento mais natural na moldura, na hora que a gente compõe o quadro, mas sempre buscando trazer o máximo possível o aspecto natural. Se a gente observar aqui, a nossa moldura natural, a gente tentou obter ali o acabamento, a cor mais próxima possível do que é o bambu natural, tá? Vamos lá então. Vou tirar aqui os bambuzinhos para não atrapalhar. Sobre o tamanho, né? O tamanho do nosso perfil. Algo muito importante agora para vocês, moldureiros, prestarem atenção. No início, nós pretendíamos fazer dois perfis. Um menor e um maior. Um menor para peças menores, obviamente, e um mais robusto para quadros de grande porte. Não é sabido já entre todos que as peças de maior porte hoje elas têm mais destaque. Porém, pensamos o seguinte: por que não fazer um perfil só que pudesse ser usado para obras de menor porte e também de grande porte, permitindo que o nosso cliente compre apenas um perfil, não precisa comprar dois, ele compra um e ele tem possibilidade de uso tanto em quadros menores como maiores. Por este motivo, nós fizemos um rebaixo mais profundo. O nosso rebaixo, ele tem 18 milímetros. 18 milímetros. A altura total do nosso perfil são 28 milímetros e a largura total também 18 milímetros. Esse rebaixo permite o uso do reforço estrutural. Então, o cliente pode usar a moldura bambu para fazer quadros de maior porte, usando assim o reforço estrutural. Qual é o reforço que nós indicamos? A gente trouxe aqui um pedacinho do reforço, que é o de 2 centímetros de largura por 1 de altura, que vai permitir com que você utilize a moldura bambu também para quadros de maior porte, então ficando uma moldura também mais funcional. É sempre importante falar que a moldura ela tem dois objetivos, arte e funcionalidade, né? Arte por quê? Porque ela
encapsula, né? Ela eterniza a beleza, ela eterniza memórias, ela eterniza momentos e funcionalidade, por quê? Ela vai proteger a obra, ela vai permitir que a obra seja exposta, ela vai trazer vida para aquela obra, ela vai transformar o ambiente e para isso o nosso moldureiro precisa também de molduras que sejam funcionais. Acho que eu consegui explicar bem essa parte, então, né? A gente percebe a profundidade com a qual vocês podem utilizar a moldura bambu. Aqui, gente, tem outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tá? Sobre os acabamentos. O que está em tendência atualmente, também, além dos materiais que vêm da natureza, é a textura, tá? Tudo que tem uma textura que não seja perfeita é o que a decoração está buscando. Algo que tem até uma espécie de acabamento mais tosco, entre aspas, aqui falando, mas que você possa tatear. O tátil está em alta. O tátil que você possa sentir o poro da moldura. Então a gente deixou os poros um pouquinho abertos para dar essa sensação de algo rústico, sensorial, tátil. A gente quer que a pessoa ela tateie a moldura bambu. Ó, aqui dá para ver bem, Jéssica, né? É um acabamento que ele não buscou a perfeição. A beleza do acabamento está no imperfeito. Nessa coisa de você passar a mão e sentir, de tocar, de estar mais conectado com a natureza. Então, o acabamento da coleção bambu, ele buscou também esse sentimento. Natureza, o tátil, a textura, algo que seja mais verdadeiro, talvez, não sei exatamente a palavra, mas é nesse sentido da conexão com o natural, com os materiais naturais, com a natureza, que é o que a decoração de interiores no mundo inteiro está vendo, tá? Deixa eu ver aqui com o pessoal. Ah, tá. Tem uma observação aqui, Jéssica, que também dá para usar essa moldura em telas, né? Devido à profundidade, aí você consegue colocar também uma tela, uma impressão em tecido nessa moldura. Eu já vi ali a pergunta. Com certeza dá para usar, por isso que o rebaixo mais profundo, ele foi pensado estrategicamente para isso. Para ampliar as possibilidades de uso da moldura. Eu acho que eu consegui encerrar essa parte. Para quem está chegando agora, estamos apresentando a coleção Bambu, o novo lançamento da Roberta. Então, compartilhe essa live com quem você queira, que acredite que gostaria de ver coisas bonitas. E aproveito para agradecer todo mundo que está assistindo já de antemão, mais uma vez. Vamos passar agora, então, conhecer o que é possível fazer com a coleção Bambu, tá? Eu vou organizar aqui o espaço. Vou tomar uma aguinha enquanto a Jéssica filma um pouquinho mais os perfis. E a gente vai dar início, então, à apresentação dos quadros. Temos, então, uma primeira peça que foi gentilmente produzida pelos moldureiros Paulo e Rose, que são os nossos professores da Universidade da Moldura. E ela sintetiza muito do que eu falei até agora. O que a gente observa aqui? Eles fizeram um passepartout com fibras, né? Eles forraram o passepartout com fibras. Eles trouxeram um elemento da natureza como gravura e eles utilizaram a moldura bambu natural para compor esse quadro. Vejam que divino que fica, que obra maravilhosa, que traz aconchego, que traz paz, que representa harmonia. É isso tudo que a coleção Bambu quer trazer. O que é muito importante eu mostrar agora para vocês? Eu vou mostrar o verso desse quadro e vocês verão como que é o uso do reforço. Óbvio que é um quadro pequeno, aqui a gente vai representar o reforço que pode ser usado, obviamente, numa obra maior, mas é mais para que vocês conheçam a possibilidade de uso. Então a gente observa que eles fizeram um reforço, talvez esse quadro, como ele é 40 por 50, ele nem necessitasse,
mas é mais a título de visualização desse recurso. Usaram aqui as cantoneiras e parafusos, que é da linha de insumos da Roberti. Isso possibilita um acabamento muito bom do quadro, fica muito bonito, fica limpo, fica elegante mesmo no verso. E prova que a moldura bambu tem esse recurso muito interessante para obras maiores, certo? Mais uma vez de frente, então. E a gente volta com ele no final, para mostrar para quem porventura ainda não visualizou no início. Os próximos quadros, gente, nós não colocamos vidro, tá? Por conta do reflexo que dá na filmagem. A gente preferiu deixar assim, para que vocês pudessem ver com mais detalhes. A gente trouxe uma aquarela, né? 2 pássaros em aquarela, para mostrar como o bambu amarelo, ele permite uma composição muito linda, muito delicada, que traz alegria. O amarelo representa luz, né? Representa força, enfim. Então a gente achou muito lindo essa peça e é para mostrar para vocês as possibilidades também de composições. Prestem atenção que até o momento a gente está vendo obras que enaltecem a tropicalidade, pássaros, enfim, mas já a gente vai ver outras possibilidades criativas com a moldura bambu, ok? Mais uma obra, então. Aqui nós optamos por araras e a moldura bambu verde. Código é 344BVD. Depois vocês vão poder conferir no catálogo. A ideia é a seguinte: por que não ousar, né? Por que usar apenas as cores mais padrão e deixar de lado essa possibilidade do verde que representa ali o bambu verde, que traz essa originalidade, essa vivacidade, essa representação da natureza. Verde é vida, já diz o ditado. Então nós consideramos essa peça muito bonita também. Ficamos encantados e espero que vocês gostem e possa inspirá-los também nas criações. Olha que interessante, gente. Outra ideia criativa para vocês. Uma imagem mais vintage, mais sépia, né? Um tom mais que lembra um pouco do antigo. E olha como ela ficou harmônica, como ficou bonita na moldura bambu, na coloração natural. Nós achamos uma ideia também muito interessante. Traz isso da praia, da natureza, mas em cores mais contidas, para um ambiente um pouco mais, de repente, formal, mas também uma casa de praia, por que não? Um apartamento. Então, mostrar que a moldura ela se adequa, né? Ela se adapta a diferentes escolhas. Aqui eu tenho uma peça extremamente importante, eu quero que vocês prestem muita atenção. Olhem que coisa mais linda. O que essa peça representa? No primeiro momento, quando a gente fala em coleção bambu, e eu acredito que vocês também tenham pensado nisso, nós pensamos em casas de campo, casas de praia, ambientes mais de veraneio, tropicalidade, pássaros. Será que eu posso usar isso no ambiente mais formal? Aí vem aquela questão da nova filosofia da decoração que eu falei no início da live, que é o luxo silencioso. O que é isso, Vanessa? As pessoas não estão mais procurando objetos de decoração, vamos imaginar assim, classe A, mundialmente, que sejam apenas para ostentar, que sejam só um objeto a ser possuído. Mas sim, elas estão procurando peças que tenham sentimento, que signifiquem algo para elas. Por esse motivo, em todas as feiras que a gente foi, em todas as feiras que a gente pesquisou, os ambientes não têm ostentação. Eles têm elementos da natureza presentes, mesmo os ambientes voltados para as classes de maior poder aquisitivo. Então, por isso que é o luxo silencioso. Perfeitamente hoje, vocês podem usar uma moldura com essa estrutura para ambientes mais formais, ambientes com um design mais apurado, desde que vocês façam escolhas também que
que estejam em sintonia com isso. Aqui, por exemplo, a gente escolheu uma paisagem PB, óbvio que ela também traz uma tropicalidade, ela traz uma conversa, mas olha a elegância desse quadro. Ele pode naturalmente, tranquilamente ir para um escritório ou para um ambiente um pouco mais formal. Por quê? Porque ele representa o luxo silencioso, né? É uma nova forma de encarar a decoração. Nós amamos e eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Eu vou só tomar uma aguinha. Aqui nós trouxemos duas artes botânicas, obviamente vai combinar sempre. Então vejam, vocês podem tanto usar a moldura verdinha como a branquinha e ambas casam perfeitamente. Vocês podem fazer jogos com essas coleções, né? Fazer duplas, fazer trios ou trípticos, né? Na linguagem mais formal, ou mesmo quadros unitários, a depender do local que vocês estejam colocando as peças. Mas vejam que lindo que fica tanto nas duas opções. Eu poderia tranquilamente usar a verde e a branca em ambas as gravuras, que ficaria bem legal também. Aqui nós temos uma composição mais sóbria. A gente escolheu um caeté estilizado, né? Uma pintura. E a moldura mais escura, então, que é a nossa 344 BBTS, que traz esse acabamento, eu considero maravilhoso. Se a Jéssica puder aproximar aqui aquilo que eu falei das texturas, das imperfeições. Então, tudo isso foi propositalmente deixado na moldura para causar esse impacto visual. Se vocês olhar, a lateral também é muito bonito, tem esse aspecto rústico. E eu tô passando a mão aqui, desculpem, a mão, e eu tô sentindo a fibra da madeira, sabe? Isso dá uma sensação de conexão com a natureza, que é o que a coleção busca, né? Então, essa é a proposta dessa moldura. Aqui mais uma opção dessa questão do luxo silencioso, né? Vocês olhem que peça elegante. É uma peça mais sóbria, mas que traz uma beleza. A gente vê aqui uma paisagem do Rio de Janeiro, com um bananal à frente. Então, traz, óbvio, essa questão da tropicalidade, mas aqui com uma margem escura, com a moldura no mesmo tom. E sai um pouco daquilo também da cor, e vai para um tom mais sóbrio, sem perder a beleza. Sem perder a beleza do que ela busca representar, que é essa conexão com a natureza, com o que o bambu representa na história da humanidade. Então, mais uma opção incrível para vocês também usarem com a coleção bambu. Vamos dar sequência aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Qualquer coisa, avisem ali nos comentários. O Júlio mandou de cabeça para baixo para mim, mas está perdoado. Olha o que é legal, gente. Vocês viram que nós mostramos muitas peças que são aquarelas, que são até desenhos digitais. Aqui é uma fotografia. Então, a coleção bambu também fica linda em fotografias. Vocês, fotógrafos, ou que trabalham com parcerias com fotógrafos, ousem também. É isso que nós estamos falando. Não precisa ser só uma arte botânica, né? Vocês podem usar. E olha que lindo que ficou essa moldura com essa fotografia de pássaros. Como uma coisa está conectada à outra, então vai muito de vocês saberem escolher, né? Sempre tons que conversem, que falem entre si. E é uma opção linda. Óbvio que vocês podem fazer quadros maiores. Nós optamos por apresentar quadros pequenos pela facilidade aqui de manuseio, mas ousem com obras maiores à vontade. Aqui, outra opção de fotografia, a gente quer mostrar essa possibilidade de uso também. Então, a gente tem uma imagem aqui que não é uma imagem tropical, é uma imagem mais de outra área, né, do planeta, que é mais ao norte, mas vejam como também ficou bonito. Por quê? Porque a gente tem elementos da natureza aqui, que conversam, tanto na parte de tons, quanto de representação também.
Então, é sempre bom fazer esse olhar, vocês terem esse olhar. O que essa imagem está representando? E o que a coleção Bambu representa? Elas conversam entre si? Não tenham medo de criar. Temos mais duas florais aqui, uma pequenininha, mas olhem que tom lindo, gente. Imaginem isso numa cozinha, né, até numa cafeteria, por que não? Um jogo desses florais, várias peças juntas. Então, a moldurinha natural aqui, porque a gente escolheu, porque a tonalidade aí das flores, ela se assemelha, né, elas conversam entre si. E olha que delicadeza, que coisa mais linda que fica para vocês oferecerem para os seus clientes. Eu tenho certeza que eles vão amar. Aqui a gente tem outra opção também, mais um floral. Na moldurinha branca, lembra que eu falei no início que a gente não encontra bambu branco? Mas nós optamos, sim, por lançar a branca para justamente vocês terem essa possibilidade criativa também. Mais uma vez, vocês observam aqui as imperfeições, né? O imperfeito, que é a beleza, essa questão da textura que a gente procurou trazer, da naturalidade, de ser algo que realmente vocês passem a mão e se encantem. Vamos lá para o próximo. Aqui mais uma fotografia de natureza, então os tucanos, a gente optou pelo verde, poderia muito bem ter colocado aqui a branca, ou até a bambu natural, também ficaria linda, até a preta escura, enfim, mas o verde a gente achou que estaria perfeito por conta dessa força, desse vigor natural que tem na imagem. Mas tranquilamente vocês podem escolher outras opções. Ficaria muito lindo esse quadro em maior porte, né? A gente está mostrando aqui peças pequenas pelo manuseio, mas ficaria pleníssimo uma obra maior. Imagina que impacto numa parede uma obra dessa. Aqui a gente trouxe mais uma arara também na bambu escura, né? A arara é símbolo de vários países, do Brasil também, então essas cores, a gente jogou a escura justamente para contrapor, porque a imagem ela já estava muito pesada de cores, então a gente escolheu a escura para contrapor. Agora, olha só, mostramos algumas opções de quadros. Claro que vocês podem criar várias outras coisas, aqui é só uma ideia do que dá para combinar ou não. Feitos os quadros de vocês, vamos imaginar que sobrem, obviamente, várias emolduras. O que fazer com isso? Nós vamos trazer agora várias possibilidades criativas com os pedacinhos e molduras que sobram da produção de vocês. A gente vai mostrar bandejas que podem ser feitas. Lembrem que a gente apresentou aqui no painel de conceito, no início da live, como estão em alta bandejas e utensílios domésticos feitos de bambu. Por que não aproveitar esse momento, esse movimento, esse comportamento da sociedade que está buscando essas peças e produzirem vocês mesmos, os negócios de vocês, essas peças? Então, a gente vai começar dando vários exemplos. Vamos lá. Primeiro lugar, olha só, fazer uma bandeja com a moldura bambu, utilizando espelho e os pezinhos de bandeja que a Hubert irá comercializar em breve para todos vocês. Olhem que peça mais linda que fica, funcional. Aqui você pode servir uma tábua de frios, algum café da manhã, colocar decoração, usar numa mesa de decoração específica de algum cenário. Enfim, inúmeras possibilidades criativas, bastando que você monte o quadro e insira um espelho. No caso, a gente inseriu um espelho atrás, grampeou, colocou os pezinhos. Se a Jéssica quiser filmar até a estrutura aqui, que a gente vai ter para oferecer em breve. E você tem uma peça de fino acabamento, muito bonita, elegante, para oferecer para os clientes de vocês com as sobras da moldura bambu. O que vocês acharam? Não é incrível? Eu amei. Olha isso aqui então, que fofura. Mais uma vez, olha só. O que nós estamos trazendo aqui? As fibras naturais. Lembrem e acompanhem comigo, a gente está falando que os materiais naturais são os protagonistas da decoração.
Então, nós vimos lá no início que eles estão em todos os ambientes e vocês precisam também trazer para os ambientes essa concepção. Então, aqui a gente fez o fundo com uma trama natural, colocamos um vidro e utilizamos a moldura escura, então, para essa peça, que também ficou uma fofura. Inúmeras possibilidades de uso, né? Bastando ali a criatividade, elegância, acabamento perfeito. Isso vocês podem fazer, pessoal, com as sobras das molduras. Então, bora lá criar, inovar. Aqui a gente optou, não é tão usual essa coloração numa bandeja, mesmo assim a gente fez. Usamos aqui um tramado mais claro no interior. Eventualmente para algum projeto específico, algum ambiente específico que alguém peça para vocês essa coloração, embora ela não seja tão usual para essa funcionalidade, mas mesmo assim a gente optou por trazer para vocês avaliarem ali essa possibilidade criativa também. Mais uma aqui, e olha só, mais um tramado que escolhemos. Vejam que a coloração ela se completa, né? Mais uma bandejinha aqui linda, maravilhosa. A gente trouxe esse tramado, sempre lembrando dessa questão da natureza e dos materiais naturais da decoração. Não esqueçam disso. Vocês poderiam aqui utilizar outra gravura, ou mesmo até um acrílico, para quem tem medo que o vidro quebre, é uma opção também, por que não, né? Não custa a gente dar as ideias. Aqui a gente optou por vidro. Essa aqui não é uma trama natural, é uma impressão que a gente fez. Então, quem não tem porventura a trama, pode imprimir, por que não? E cria essa atmosfera natural com os recursos que tem. Nem sempre todo mundo tem possibilidade de usar a trama natural, né? A fibra natural. Mais uma peça aqui. Mais uma bandeja, mais uma opção, mais um tramado diferente, uma coloração diferente. Então, o que a gente quer é que vocês inovem, que vocês criem com a coleção Bambu, que vejam todas as possibilidades criativas na sua molduraria, no seu negócio. Vamos elevar a molduraria para o padrão que ela merece, que é a da criatividade, da liberdade de composição, de criar coisas novas. Olhem essa branquinha aqui, pessoal, com palha trançada. É ou não é maravilhosa? É ou não é algo divino? Olha que lindo, que delicadeza. Isso tudo feito com uma moldura que vocês podem ter ali de sobra no seu negócio. Bastando colocar um pezinho, ter um pouquinho de criatividade, pode usar até uma moldura que está sobrando, uma gravura, aliás, um pedacinho de vidro, sobrou corte de vidro, sobrou vários pedacinhos de vidro, por que eu não uso para fazer umas bandejas? Isso tudo faz parte de outra tendência, que é a sustentabilidade na decoração, né? Isso que eu falei do luxo silencioso, as pessoas estão trocando o que era um objeto de ostentação por um objeto que tenha durabilidade, ou que não agrida a natureza, ou que seja reciclável. Então, esse é o luxo do momento. Cabe a nós embarcarmos também nessa corrente e reaproveitando os materiais que vocês têm de sobra e criando peças lindas e funcionais. É isso que a gente quer também disseminar entre os nossos clientes, entre os nossos apoiadores, essa filosofia de reuso. E a última peça aqui, nessa proposta, aqui também como se fosse um balaio, né? A imagem de fundo, um balaio, a palha ali, e a moldura bambu natural, então, em mais uma configuração possível para vocês usarem ali no negócio de vocês. Agora, nós vamos mostrar outra possibilidade de uso na moldura como bandeja, porém ela deitada. Percebam, a frente da moldura está na lateral e a lateral da moldura está no fundo da peça. Então, é uma outra proposta de bandeja. Aqui a gente só usou um espelho. Olha que lindo que fica. Óbvio que é uma peça mais minimalista, mais contida. Vocês podem eventualmente tentar colocar aqui uma alça de sisal ou qualquer outro tipo de alça, ou simplesmente usar assim também
A gente achou em várias situações, em várias lojas, ela sem alças, porque é uma proposta mais minimalista mesmo, mais simples, né? Mais discreta, mas é outra possibilidade de uso. Como é que nós criamos aqui, só para vocês entenderem, uma dica muito legal. O espelho nós colamos com silicone neutro, que você encontra em loja de material de construção, e nós pintamos aqui o rebaixo, porque parte dele apareceria. Então, se vocês forem fazer essa peça, pintem o rebaixo, pode ser com corante, pode ser com qualquer tinta que vocês tenham aí sobrando. Aqui no caso a gente pintou de preto e cola-se o vidro com silicone neutro, tá? Silicone transparente que você encontra em loja de material de construção. Interessante na hora de cortar a moldura que vocês meçam no próprio espelho, para não haver qualquer problema, para ficar bem assentadinho aqui na peça, ok? E mais uma opção nesse estilo, agora na bambu. Também com espelho, uma peça mais discreta, digamos assim, mas nem por isso menos elegante, menos interessante. E atrás, mais uma vez, a gente observa que está aqui a lateral da moldura, né? E aqui o espelho, então fica um acabamento também interessante. Do ponto de vista estético, você tem aqui uma peça muito bonita para compartilhar. Quero ver todos vocês criando coisas lindas, hein? Me marcando a gente lá, compartilhando. Não esqueçam, vocês podem e devem criar. Sempre tenham isso em mente. Toda moldura, ela permite a criação. O conceito da molduraria é isso. É a criatividade. O moldureiro tem um pouco de artista, de marceneiro, de pintor, de artesão. Cultivem isso no negócio de vocês e espero que isso retome de uma maneira ainda mais forte daqui para frente com todo esse movimento que está vindo ali na decoração de interiores. Por fim, por que não usar as sobras da coleção bambu para fazer lindos porta-retratos? Vejam que bacana que fica, que interessante. Por isso que a nossa escolha do perfil, ela objetivou justamente isso. Ter a possibilidade da moldura ser usada para pequenas peças e grandes. Percebam que, mesmo no porta-retrato, ela não ficou agressiva, ela ficou harmônica, ela não ficou bruta, e na peça grande ela também não ficou muito miúda. Então a gente conseguiu, num único perfil, possibilitar que o cliente transite entre essas necessidades, tanto uma peça pequenininha como uma peça maior, né? Gerando assim uma economia também para o cliente. Vamos ver mais um porta-retrato? Olha só, que fofura que fica, que delicado, vocês podem... Aqui nós colocamos um fundo, que a Roberta também vende na sua linha de insumos, mas como é uma moldurinha caixa, você também pode comercializar sem o suporte. Ela fica naturalmente já em pé, também não haverá problema nenhum em vocês comercializarem sem os fundos. Olhem só a opção do verde, que gracinha que ficou, que lindo. Para um quarto infantil ou para alguém que queira algo mais original, mais criativo, mais ousado. Aqui a moldurinha verde tá também para porta-retratos. Aqui a moldura escura fica uma peça mais clássica. Vejam só que porta-retrato bonito que você pode colocar no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, num quarto, numa sala. É aquilo que eu falei para vocês no início. A gente tinha a concepção, uma moldura bambu que representa a natureza vai ser usada em casa de campo e casa de praia. Ponto. Não. Isso está mudando e toda essa tendência que eu mostrei para vocês no início do material natural, o novo luxo, traz esse conceito. Então, vocês podem usar a moldura bambu, essa questão mais rústica, que lembra a natureza? Sim, em ambientes mais formais, em ambientes um pouco mais conceituados, em ambientes mais luxuosos do ponto de vista de design, de concepção, de projeto. Isso tranquilamente pode ser absorvido nesses projetos, tá? Quanto a isso não tem problema nenhum. Olha que lindo que fica. E por fim, a branquinha, que a gente decidiu colocar, que traz esse frescor. A moldurinha bambu branca, a gente está buscando trazer o romantismo. Eu acho que fica bem
explícito aqui nesse porta-retrato, esse olhar mais romântico, né? Esse olhar mais leve, que o branquinho, embora a gente não tenha encontrado o bambu branco, mas a gente resolveu trazer e acreditamos que vai ser de grande utilidade. Acredito que eu tenha mostrado tudo. Jéssica, vamos dar mais uma passada aqui nas araras também, que são as nossas protagonistas da coleção. A gente escolheu elas como a representatividade da natureza, da alegria que a natureza traz pra gente. Então, essa é a coleção bambu. Eu vou tirar aqui os bambus do lado. Aproveito para agradecer a toda a nossa equipe de usinagem, de pintura, da parte de gravação, de beneficiamento da madeira. Gente, vocês não têm noção da quantidade de reuniões, de testes, de processos refeitos que nós fizemos até chegar a esse resultado. Então, muito obrigada a todos que participaram dessa construção. Vocês tenham certeza que essa coleção é fruto de muito estudo, a gente vem desde fevereiro trabalhando nela. E quando vocês forem vender essa coleção para os seus clientes, utilizem esses argumentos que nós colocamos aqui. Utilizem a questão de levar para a decoração de interiores esse novo conceito do natural, que está muito em alta, que é trazer a natureza para dentro da casa. Após a pandemia, os ambientes precisam de quê? Conforto, conexão com a natureza, leveza. É isso que o ser humano está buscando, né? Esse lado de ostentar, ele está menos em foco. O que as pessoas buscam é a naturalidade, enfim, os ambientes com conforto e, por que não dizer, mais felizes. Então, trabalhem esses argumentos com os clientes de vocês. Toda a coleção bambu, ela já está disponível para venda. Vocês podem chamar a nossa equipe, conversar com os representantes. Até aproveito para agradecer que eles estão na live, estão dando maior apoio para nós na divulgação da coleção. Já daqui a pouco estará o catálogo completo no nosso site, na nossa loja online, para vocês conferirem os códigos. Estará tudo lá daqui a pouco e toda a nossa equipe fica à disposição. Acompanhe também, eu convido vocês para entrar no nosso blog, no nosso site. Lá tem uma matéria muito interessante sobre as tendências que foram trazidas na Feira do Móvel de Milão, um material que a gente construiu com muito carinho. Então, consumam esse conteúdo para trazer conhecimento para vocês, compartilhem também, enfim, façam bom uso dele. E eu me despeço agradecendo mais uma vez. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se a minha equipe anotou alguma coisa ou tá tudo certo. Acho que conseguiram captar bem. Peço desculpa se eu não consegui, porventura, explicar algum detalhe que ficou assim em branco, mas se houver, vocês nos chamem amanhã que nós com certeza vamos atender todas as dúvidas, tá? Muito obrigada, sigam as nossas redes, curtam a Roberta em todos os canais, a gente tem muito conteúdo importante e fico muito feliz em ter apresentado essa coleção maravilhosa para vocês. Desejo uma boa noite e até a próxima live com uma nova coleção da Roberta. Muito obrigada, tchau, tchau!